pastor está em descanso, nas tão esperadas férias, e que Deus possa abençoá-lo, né, junto com a família, que ele possa descansar, que ele possa voltar revigorado, e que a gente cumpra aqui a missão dada, né? Missão dada é missão cumprida, né? E hoje ele me deu essa missão de trazer para os irmãos a mensagem, a palavra. Eu confesso para os irmãos que não é fácil, viu? Quando ele me deu a missão na semana passada, desde a semana passada que eu já estou mexido, né? E que Deus abençoe. Vamos dar início ao nosso culto. Tudo ok, Manuel? Vamos dar início ao nosso culto. Queria pedir para os irmãos nesse momento ficarem de pé, para que a gente possa orar, para que Deus nos abençoe nesse momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai. Fica conosco nesse culto, nos abençoe. Abençoe quem está em casa, Senhor, que não pôde estar aqui hoje. Que a palavra chegue até eles, ó Deus. E oramos em nome de Jesus. Amém. A Thalia vai colocar o prelúdio e a gente vai dar início. Podem assentar. Vamos louvar a Deus nesse momento. Enquanto a Andréia vem até aqui, os irmãos abram o cantor cristão, acompanhem pela projeção o hino 239. Na sequência, irmãos, já vamos cantar também o nosso hino oficial. Vamos, irmãos, ficar firme na campanha de missões. A gente está indo bem na arrecadação. Eu tenho bastante esperança que essa campanha vai ser uma campanha muito boa. Que os irmãos possam se motivar. Mesmo a salvação, tem desejo de caminho.
43 do cantor cristão. Palavras preciosas. Irmãos, nesse momento vamos dedicar os nossos dízimos e ofertas. Vou pedir para a Caliane tocar o hino. Quem trouxe sua oferta, seu dízimo, fiquem à vontade para trazer o das ofertas.
peço que os irmãos fiquem em pé, abram suas Bíblias no livro de Números, capítulo 20. A gente vai ler os versículos 7 ao 13. Números 20, de 7 a 13. Números 20, de 7 a 13. Eu leio o ímpar e os irmãos leem os pares. Vamos lá. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara que ajunta a congregação, e Arão e o irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes dará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse: outra glória na terra, porventura tiraremos água desta rocha para nós. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: portanto, não viveis a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso, não bebereis esta congregação na terra que vos tenho dado. Estas são as águas de Meribá. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Oremos. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra, Pai. Não somos merecedores de tanta graça e misericórdia, Senhor. Esteja nesse momento com o culto, esteja nesse momento, ó Deus, com a tua igreja. Que a tua palavra, Pai, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Poder aceitar, irmãos. A gente vai ler um outro texto, um pouquinho mais para frente. Esse texto assim, é bem conhecido dos irmãos, estudamos ele há 2 semanas, mais ou menos, na Escola Bíblica Dominical. Mas tem algo dentro desse texto que me chamou bastante a atenção, eu queria compartilhar com os irmãos. Dentro desse tema que eu escolhi, nossos sentimentos nos levam ao pecado, eu fiquei muito preocupado em não trazer psicologia para os irmãos, porque essa não é a ideia da igreja. A igreja ela tem que trazer algo espiritual, que nos alimente e nos fortaleça. Mas a Bíblia também trata desse lado. Então, tudo que a gente vai falar é baseado na palavra de Deus. Nós, seres humanos, frágeis como somos, né, nós temos sentimentos, diversos deles, sentimentos alegres, sentimentos tristes, sentimentos que nos levam à adoração, sentimentos que muitas vezes nos levam ao pecado. E a minha preocupação, quando preparei esse texto, era fazer esse alerta para mim mesmo, começando em mim, com esses sentimentos que nos levam a pecar contra Deus. Sabemos aqui que no texto, que Moisés, um homem muito calmo, a gente sabe que Moisés tem conduzido aqui nesse contexto o povo, e ele sempre teve essa característica de ser um homem muito calmo. Mas aqui ele foi dotado aqui de um sentimento de raiva que o fez pecar contra Deus. E esse pecado dele teve consequência. Um sentimento, eu queria colocar dessa forma para os irmãos, que ele teve, que levou ele a pecar contra Deus. Eu fiz aqui um juntado de sentimentos que nos levam, muitas vezes, a entristecer o coração de Deus, vamos usar essa palavra. Eles são a ira, a raiva, o ciúmes, o ódio, o medo,
o desespero, a frustração, o desprezo, a ansiedade, inveja, e aí vai. Falo por aqui. Os sentimentos são nossos. É uma coisa que a gente precisa entender. De quem é o sentimento? O sentimento ele é seu. Muitas vezes provocado por situações que às vezes fogem do nosso controle. Porém, a responsabilidade de controlar esses sentimentos é meu, é o meu. Então, o meu colega de trabalho, ele me irrita, né? Ele me deixa grave. Ou aquele vizinho está sempre me provocando. Mas esse sentimento aflora dentro de mim, que vem do ato pecaminoso de eu ser um pecador, ele é meu. Eu preciso controlar. Porque eu represento o quê? Eu represento a igreja de Cristo. Eu sou um cristão, eu tenho que dar um bom testemunho. Se eu não consigo controlar esses sentimentos que afloram dia a dia na gente, a gente dá um péssimo testemunho como crente. A gente se descontrola, né? Tem uma palavra muito conhecida que é o temperamento, né? Fala assim, nossa, essa pessoa tem um temperamento agressivo, essa pessoa tem um temperamento um pouco mais calmo, né? Todos nós temos essas características, né? E a Bíblia também trata disso. Daqui a pouco a gente vai entrar num outro texto que vai falar exatamente sobre isso. Mas se o sentimento é meu, eu devo controlar. Sozinho? Não. Com a ajuda de Deus. Aonde o inimigo ataca a gente, irmãos? O inimigo sempre vai atacar a gente na nossa fragilidade. Aquilo que você é forte, dificilmente o inimigo vai usar. Aquilo que você é fraco, é algo que vai atingir para fazer com que você esqueça a Deus, que você pegue, que você se desvie dos caminhos. Então a ideia do inimigo, dentro das nossas atitudes, é usar aquilo que a gente é fraco. Alguns são mais nervosos que outros. Alguns dentro de casa são mais calmos, têm um pouco mais de paciência, outros nem tanto. No relacionamento, a gente tem maridos que são mais carinhosos, outros nem tanto. Tem esposas que são mais carinhosas, outros nem tanto. Por quê? Nós somos dotados, nós somos seres que têm inteligência. E isso precisa ser usado para o lado bom. Tá? Então, os nossos sentimentos, muitas das vezes, são provocados por situações que fogem do meu controle. A gente tem formas de olhar esse assunto quando você fala assim, eu estourei, eu fiquei nervoso porque fulano me irritou. Né? Aqui Moisés, ele está passando por um momento bem, bem difícil. A irmã dele ele tinha acabado de perder a irmã dele, Miriam, e o povo estava levando ele a um pico de estresse, vamos dizer assim, seria uma palavra mais atual hoje, e ele buscou a Deus, ele orou a Deus, ele foi buscar a face de Deus. Quando a gente vê o contexto do texto, ele e Arão, eles vão até a porta da tenda e buscam a Deus, eles oram a Deus, Senhor, o que eu faço? E o Senhor o orienta, o Senhor fala para ele, Moisés, você vai fazer da seguinte forma. Mas ele, movido por esse sentimento de raiva, naquele momento, ele não faz o que Deus pediu, ele não faz o que Deus mandou. Ele toma uma atitude impulsiva que o leva ao pecado. É plausível? Pode até ser, mas não é justificável. Então não dá para justificar um erro com outro erro. Então ele comete esse erro, ele desagrada o coração de Deus e ele sofre aqui uma consequência, né? Todos nós sabemos qual foi. Ele sofre essa consequência por causa desse impulso que ele teve, que ele não conseguiu controlar. As pessoas que amamos não têm culpa dos nossos descontroles emocionais. Muitas vezes erramos descarregando esses sentimentos em nossas famílias, amigos, colegas de trabalho e até mesmo com nossos irmãos em Cristo. Irmãos, essa história assim de que eu não mudo, eu ouvi essa frase semana passada. Eu sou assim e eu não mudo. Se você quiser, vai ser dessa forma. Essa não é uma palavra nem um pensamento
cristão. Nós, crentes em Cristo, nós temos que estar abertos a que Deus nos mude, a que Deus nos molde. A gente não tem que se moldar ao pecado, se moldar às coisas erradas. A gente precisa entender que ser cristão é estar aberto para que Deus, para que Cristo nos ajude a mudar aquilo que não presta. Porque bons nós não somos. Mas a gente pode se tornar o menos ruim possível. A gente pode abrir a nossa vida, o nosso coração, para que Deus trabalhe. Que você seja uma pessoa mais controlada, você seja uma pessoa mais bondosa, você seja uma pessoa mais carinhosa. Que esses sentimentos ruins que nosso corpo, nossa alma leva por conta do pecado, eles sejam minimizados cada vez mais. Eles vão deixar de existir? Nunca. Eles sempre vão existir. Mas isso vai levar você a um esforço, a ser libertado durante todo o decorrer da sua vida. Porque o nosso processo de santificação, ele dura a vida inteira. Eu só vou chegar no meu ápice quando eu chegar na glória. Lá sim. Lá esse corpo vai estar totalmente modificado, esses sentimentos não existirão mais, eu não vou pecar contra os meus irmãos, eu não vou pecar contra a sociedade, e aí sim está concluída a missão, assim como disse a missionária aqui no vídeo agora há pouco. Então a gente precisa ter essa consciência de que eu não posso ser da forma que eu quero ser. Eu preciso ser aquilo que Deus quer que eu seja. E o que Deus quer que eu seja? Falar do fruto do Espírito? Fé, mansidão, bondade, temperança, paciência. Então a gente vai entrar neles daqui a pouco, que a gente vai ler esse texto. Então, irmãos, a ideia de analisar aqui essa fase de Moisés, que ele passa por esse momento, é para que a gente reflita sobre esse ponto na nossa vida. E eu não vou falar assim, na nossa vida cristã, porque não existe duas vidas para o cristão. O cristão, ele é cristão. Ele é cristão no trabalho, na escola, ele é cristão no supermercado, ele é cristão onde ele está. Ele é cristão no trânsito, ele é cristão com o patrão. Então não existe a vida de cristão e a outra vida. Se isso acontece, a gente precisa rever os nossos conceitos como crentes em Cristo. Então, a gente precisa friamente analisar o que eu estou fazendo com esses sentimentos que se afloram. Eu estou orando a Deus para pedir força, porque sozinho, irmãos, a gente não consegue. Tá? A gente não tem força o suficiente para lutar contra o mal, contra o pecado. A gente precisa de Deus. E é o tempo todo. É todo dia. Não tem como. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Caim matou Abel por conta de uma série de sentimentos. Lembra? Caim, ele mata Abel. Ciúmes, raiva, inveja, ira. O conglomerado de sentimentos ruins, não controlados por ele, inspirados pelo inimigo, o fez chegar nesse ponto. Isso levou ao pecado. A falta de controle daquilo que sentimos nos levam a entristecer o coração de Deus. Quando a gente olha a Bíblia no inteiro, a gente vê que Deus não esconde as falhas dos homens que Ele escolheu. Deus não escolheu as falhas de Abraão, de Moisés, de Davi, de outros que a gente estuda. Deus mostra que todos eles foram frágeis. Todos eles, em algum momento, pecaram e entristeceram o coração de Deus. Então, a Bíblia, ela trata disso. Ela trata desse autocontrole meu, desse autocontrole seu. E de que forma que a gente olha isso, né? De que forma que a gente cuida disso. Então, quando Caim mata Abel, ele entristece o coração de Deus. Por falta de controle naquele momento, ele poderia, sim, ter se controlado mais. Ele sabia o que podia acontecer.
Eu sei o que pode acontecer se eu ficar retroalimentando sentimentos ruins dentro de mim, alimentando ira. Aquela pessoa que eu não gosto, eu ficar toda vez alimentando ira. Se eu não orar a Deus e falar, Senhor, me ajuda a lidar com essa pessoa, tira do meu coração esse sentimento que eu estou tendo por ela. Eu quero ser, no mínimo, colega dela. Amigo talvez não dê, porque tem pessoas que não aceitam a sua amizade, não querem. Mas inimigo também eu não posso ser. Então essa ajuda, essa força, quem vai dar para a gente é Deus. Se não orarmos a Deus, você vai agir pela sua própria carne. E a sua própria carne vai te levar a entristecer o coração de Deus. Porque em algum momento nós vamos cair nesse pecado que os nossos sentimentos ruins levam. No texto que lemos, Moisés é movido por um sentimento de raiva. Ele era considerado um homem muito calmo e controlado, mas a atitude do povo despertou nele esses sentimentos. Ele não soube controlar, e isso o levou a pecar, entristecendo assim o coração de Deus. O pecado sempre deixa marcas em nossas vidas. Moisés não iria mais entrar na terra prometida por conta dessa obediência. E a história de Israel também fica marcada por conta desse pecado. Moisés, ele cumpriu o trabalho dele com Deus. Ele foi até onde Deus permitiu que ele fosse. Não foi por causa de uma falha, de um erro aqui no final da trajetória dele, que Deus o abandonou. Não. Deus continua amando, porque quando a gente encerra o texto nesse ponto, inclusive o nome lá fica dado como o lugar que houve a contenda, né? A gente acha que Deus ali se separou de Moisés, Deus não gosta mais de Moisés, e não é isso. Né? Deus ele tem um amor por nós, mesmo a gente errando, que é infinitamente. Não cabe na nossa cabeça, não cabe no nosso coração. Nós somos limitados. Se o irmão faz mal para mim, eu risco o nome do irmão da minha agenda, bloqueio lá no meu celular, não quero mais falar com o irmão segue a vida, eu sigo a minha e assim a gente vai vivendo. Deus não age dessa forma. Deus ele perdoa a gente, ele ama a gente infinitamente. Então nessa ocasião, o que a gente tem que frisar hoje, eu queria que os irmãos refletissem hoje, é com a atitude isolada que Moisés teve. Tá? Não com o preço que ele pagou o preço. E ele sabe o quanto foi dolorido desagradar a Deus. Mas, o que levou ele a essa atitude pode me levar também. Amanhã, eu posso cometer esse mesmo pecado. Amanhã eu posso desagradar o coração de Deus. É algo que a gente precisa refletir. Eu anotei aqui, de que lado nós estamos? Do lado dos israelitas, que ficavam provocando a ira do seu líder, ou do líder que não conseguiu controlar os seus sentimentos? De qualquer lado que estivermos, estaremos pecando contra Deus. Irmãos, provocar ira é bíblico. A Bíblia nos ensina e fala até sobre os filhos, para a gente não provocar a ira dos nossos filhos. E aí eu quero estender esse texto num contexto um pouco maior. A gente não pode ficar provocando a raiva, a ira daquelas pessoas que convivem com a gente. A gente precisa aprender a ter freio. Se você está tendo uma atitude que não condiz com aquilo que a Bíblia ensina para você, não provoca aquela pessoa. Porque você está, vamos dizer assim, você está induzindo aquela pessoa a pecar. Em algum momento ela vai se descontrolar. Se ela for uma crente em Cristo também, pode ser que ela se descontrole e cometa o mesmo pecado que Moisés cometeu. E você está incentivando isso, você. Na palavra de Deus a gente aprende que a gente precisa ter controle sobre os nossos sentimentos. A gente precisa aprender a controlar tudo isso. Então se você tem uma pessoa que ela não aguenta, sabe, muita coisa, que ela se irrita muito fácil, então não provoca. Trata a pessoa com mais mansidão, que é o que daqui a pouco a gente vai ver no que Jesus fala. Trata a pessoa com mais amor. Então
Então não provoca a ira. Não provocar a ira é estar obedecendo a palavra de Deus. Tá? Não é algo que é psicologia, não é isso. Então quando eu não provoco a ira dentro da minha casa, dentro da minha igreja, dentro do meu lar, eu estou trazendo o quê? Eu estou trazendo a paz. Eu estou trazendo o bom convívio. E é isso que Cristo quer nas nossas vidas. Ele quer o quê? Que amemos uns aos outros. Ele quer que a gente se respeite, mesmo sendo diferentes. E aí que é legal. Todos nós somos diferentes. Inclusive na carga genética. Ninguém é igual. Mas esse é a maravilha de Deus. A gente consegue se amar, a gente consegue conviver mesmo sendo diferentes. Um outro ponto que eu queria refletir com os irmãos é um desses sentimentos que a gente chama ele de ansiedade. A ansiedade é um dos sentimentos que temos lutado. E aí, irmãos, eu diria que a ansiedade ela pega aí boa parte do nosso corpo. Esse sentimento nos leva muitas vezes a questionar o tempo de Deus. E Cristo nos ensina muito sobre isso. Nos evangelhos aprendemos que não podemos andar ansiosos por coisa alguma. A gente vive num mundo que hoje em dia as coisas são muito rápidas. E isso, quando não acontece nessa velocidade, algumas outras coisas, a nossa expectativa ela é muito alta em relação a muitas coisas. Porque nós criamos essa expectativa. E a frustração, que é um outro sentimento ruim, ela acompanha na mesma velocidade. Então você, quando cria uma expectativa muito alta em um determinado ponto da sua vida, isso vai levar você à ansiedade. Para que aquilo aconteça, que aconteça no tempo que você preveu, para que aconteça da forma como você quer. E quando acontece ao contrário, você fica frustrado. Você não consegue lidar com aquela situação. E isso vai te levar a um estágio de ansiedade que você pode até questionar a Deus. Mas, Senhor, por quê? Eu não peco, né? Eu não peco, eu não faço nada errado. Por que as coisas não acontecem como eu planejo? Isso vai te levando à ansiedade, isso vai te levar a questionar o próprio Deus. Irmãos, quando a gente vem aqui na frente, que a gente levanta a mão, que a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente entrega por completo. Então, a partir daquele momento, a sua vida, a minha vida, não é mais controlada por mim, ela é controlada por Deus. E o tempo é dele. Só que nós somos estimulados pelo mundo secular para que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa vontade. E isso vai nos levando. E a ansiedade, muitas das vezes, ela vai levar a gente a pecar contra Deus. Então, seguimos o que Jesus fala, que não podemos andar ansiosos por coisa alguma. A gente tem que manter esse coraçãozinho aqui calmo, tranquilo. E aprender que isso começa em mim a esperar as coisas no tempo de Deus. Pode ser que demore a sua vida inteira. Pode ser que você nem veja, que você vá para a glória antes. Mas o tempo, ele é de Deus. Já estudamos isso na IBD algumas vezes sobre o tempo, e Deus ele não está inserido no tempo. Esse tempo aí que a gente conhece, que a gente nasce, cresce, envelhece, Deus não está inserido nesse tempo. Não existe relógio para Deus. Calendário, Deus ele é eterno. Então, Deus ele entende que a gente vive no tempo, mas ele não está inserido no tempo. Um dia para Deus, como 1000 anos, né? E 1000 anos, como um dia. É difícil para a gente entender isso, mas é a verdade. Então, toda vez que a gente for movido por esse sentimento de ansiedade, a gente precisa pensar assim, ó, eu me converti, eu entreguei minha vida a Jesus, e é o tempo dele. E encerra a sua oração assim, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque se for pela minha, vai complicar tudo. Eu quero para agora. E agora não é a hora, eu não estou pronto.
Então Deus muitas vezes espera você amadurecer. Olha a natureza. Você só pega aquele fruto para comer se ele estiver maduro, se ele estiver no ponto. Denilson falou de roça. A natureza de Deus, ela tem um tempo de maturação. E isso depende muito da gente também. O agricultor, ele vai cuidar lá do campo, ele vai cuidar da roça, ele vai regar, ele vai adubar. E a gente tem adubado? A gente tem regado? Quais são as fontes para que a gente amadureça? Eu não posso amadurecer na minha vida cristã se meu pensamento está no mundo. Não tem como. Eu não posso amadurecer na minha vida cristã se eu não estou na igreja. Porque a igreja faz parte da nossa vida. E a gente espiritualmente necessita estar na igreja. A menos que você esteja passando por algum momento, se você esteja doente, se tratando, tudo bem, Deus entende isso. Mas, numa situação natural, precisamos estar juntos, precisamos dessa comunhão. Isso é adubo para o nosso crescimento espiritual. Trazer as crianças para a igreja, trazer a família para a igreja. Isso é importante para esse crescimento. Então, a gente precisa refletir dentro desse contexto. Jesus nos ensina que é possível sim. Nos textos bíblicos, vemos que ele sempre indo contra tudo que desagrada ao coração de Deus. Quem pode ler para a gente Gálatas 5, versículo 22? Gálatas 5, 22. Pode ler até o 26, tá? De 22 a 26. 22? Isso, até 26. Mas o fruto do Espírito é caridade, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, vivemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Vocês percebem que a Bíblia, obrigado, Denilson, está tratando exatamente desse assunto quando a gente lê os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito, irmãos, eles vão contra os da carne. E depois a gente pode ler os outros frutos. Então, em Cristo, ele ensina a gente que sim, é possível. É possível. Mas temos que andar em Espírito. Temos que agir em Espírito. Temos que pensar em Espírito. Ser cristão, entregar a vida a Cristo, não pode ser algo que, é legal, eu vou me converter, porque eu quero fazer parte daquele grupo social ali. Não funciona dessa forma. O grupo social igreja não existe. Existem os cristãos. Quando a gente pensa na igreja como um grupo social, o nosso coração não está em espírito, o nosso pensamento não está em espírito. Ele está em qualquer outra coisa, menos focado no espírito. Dentro desses frutos se destaca a mansidão. Essa tem que ser a principal característica do povo de Deus, porque Jesus é manso. E é nele que devemos nos espelhar. É legal quando a gente olha os discípulos falando de Cristo, falando das suas atitudes. Me chama a atenção a mansidão que Cristo nos mostra ali através das atitudes dele. Quanto mais o irritam, mais calmo ele se mantém, mais íntegro ele é. É um exemplo, né? É um mestre a ser seguido. Dificilmente ou nunca você vai ver Jesus perder o seu controle. Isso não significa que ele não sofreu, isso não significa que ele não sentiu dor, isso não significa que ele não sentiu ansiedade, mas ele controlou, porque ele não tem pecado. E ele mostra para a gente que sim, é possível. Né? Dentro dos frutos que lemos, é possível. E ele é manso. E é nele que devemos nos espelhar. Moisés estava em um momento de muito estresse. O povo não ajudava.
ele tinha acabado de perder a sua irmã. A ingratidão do povo estava aflorada e isso o contaminou. Temos que tomar cuidado com situações que nos contaminam. Quando perdemos a cabeça, também perdemos a razão. Isso nos causa muitos prejuízos físicos e emocionais, sem contar que entristecemos o coração de Deus e deixamos de receber muitas bênçãos e paralisamos o nosso crescimento espiritual. Irmãos, a gente estudou, acho que tem uma semana, sobre se contaminar. Aonde nós temos colocado os nossos pés, as nossas mãos? Que ambiente temos frequentado? O que estamos assistindo? O que estamos vendo? O pecado, ele é sutil. Estudamos isso agora. O pecado, ele vem devagarzinho. É a raposinha. Para desviar você, desviar eu. Para minar a igreja. Para minar as famílias. Para espalhar. A gente precisa tomar muito cuidado com o que fazemos, porque a gente tem essa tendência pecaminosa. Então, essa contaminação, ela existe. E isso paralisa o nosso crescimento espiritual. Porque Deus vai esperar sempre você pedir ajuda. Deus sempre vai esperar você pedir a ajuda dele. Você foi lá, você andou em caminhos errados, você precisa se arrepender, você precisa orar e pedir a ajuda de Deus para que Ele te perdoe, para que você saia daquilo. Se você não tiver essa atitude, Deus espera que você tenha. Mas se você não tiver essa atitude, cada vez mais você vai entrar na lama do pecado. E quanto mais a gente afunda, irmãos, pior é para a gente sair. Então, muitas vezes a gente paralisa o nosso crescimento espiritual. E aí a gente deixa de receber de Deus muitas das coisas que Ele quer dar para a gente. Mas o Almir não está maduro o suficiente ainda. O Almir não está pronto. E aí a gente reclama, aí a gente murmura. Mas Deus não tem culpa. O Almir é o culpado. Sou eu que não permito que Deus me abençoe integralmente. Porque vão ter áreas da nossa vida que a gente não quer que Deus entre. Não é assim? Tem áreas da nossa vida que você fala, não, Deus, aqui eu cuido. Eu sou bom nisso aqui. Eu sou expert, eu estudei nisso aqui, então essa área aqui eu cuido. O Senhor não acha que não, tá? Somos assim, somos tendenciosos a pensar dessa forma. Se não tivermos humildade de quando a gente erra ou se contamina, de pedir perdão, espiritualmente ficamos paralisados. Você fica paralisado. Você fica 20 anos, 30 anos orando por um determinado assunto e não acontece. Porque você paralisou espiritualmente. Deus quer a mais. Deus quer que você faça mais. Deus quer que você o busque mais. Essa é a vontade soberana dele. Quando a gente vê toda a história aqui de Moisés, que é o texto que a gente pegou para refletir, a gente vê Deus sempre, cada vez dando mais missões para o povo. E a gente vê que o povo reclama, o povo murmura, mas Deus está sempre motivando esse povo a ficar alerta, a ficar ativo. Né? É um projeto de Deus aqui para eles muito dinâmico. Né? Não é para sentar, não é para ficar 20, 30 anos no mesmo lugar. Deus quer que eles se movimentem, que eles façam acontecer. Então Deus dá todas as ferramentas para que isso aconteça. E é assim hoje com a gente. Deus dá as ferramentas para a gente. Deus dá as ferramentas para vocês, para mim. Só que muitas vezes a gente prefere pegar essa ferramenta que Deus deu, engavetar e deixar lá quietinha, guardada, e ficar esperando a bênção cair do céu sem a gente tomar nenhuma atitude. Isso chama-se paralisia espiritual. Eu anotei com esse nome aqui. Eu queria ler com os irmãos, nesse momento, Pedro. 1 Pedro 3, de 8 a 18. A gente já está partindo para o final, tá, irmãos? 1 Pedro 3, de 8 a 18. Bom, vamos ler assentados mesmo. Eu vou ler os pares e vocês leem os ímpares. Diz assim: e finalmente, sejam todos do mesmo sentimento, compassivos,
amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Não tornando mal por mal, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo todos chamados para Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Afaste-se do mal, faça bem, busca a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo vosso coração. Estais sempre preparados para a vez de cumprir a qualquer perspectiva, a razão, a esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito. Esse texto nos leva a ter Jesus como exemplo a ser seguido. Irmãos, é possível sim os crentes ser crentes melhores. Só precisamos dar ouvido à palavra de Deus. Temos sempre que lembrar que somos a luz do mundo, o sal da terra. Nós, a igreja, temos um papel fundamental na sociedade e no mundo. O mundo ele tem as suas maldades, mas Deus é bom. E nós somos a igreja de Cristo, o Filho de Deus. Esse texto de Pedro, ele fala que a gente precisa frear a nossa língua. Algumas atitudes nossas, alguns sentimentos nossos, têm que ser controlados. E é você, é eu que tenho que controlar. Então, é algo que a gente precisa refletir hoje na nossa vida. Irmãos, é assim, eu preparei esse texto pensando muito em como ele chegaria com os irmãos, né? Porque para mim, ele chega com algo que eu tenho que mudar, algo que eu preciso refletir. Porque eu me pego muitas vezes nessas situações, com seus irmãos, mas eu me pego muitas vezes. Essa correria nossa, quem tem filho pequeno aqui sabe como que são as coisas, é escola, é trabalho, é aquela vida que a gente sabe que é muito agitada, e isso nos destempera. Isso muitas vezes leva a gente a achar que a nossa vida é aquilo, que a nossa vida é acordar cedo, é levar a criança em escola, é buscar, é trabalhar, é voltar, é dormir, mas a nossa vida, ela não é só isso. A nossa vida, ela está além disso. Então, muitas vezes, dentro desse percurso que a gente percorre nos nossos dias a dia, a gente esquece de entender textos lindos, como esse que a gente leu agora, e refletir. Então, que Deus assim possa abençoar a mim, a você, que a gente consiga refletir. Que Deus possa assim, nos ajudar a entender que existem sentimentos nossos que vão nos levar à desobediência a Deus e a entristecer o coração de Deus. A gente não acorda assim de manhã pensando em entristecer Deus. Ao contrário, todos nós acordamos de manhã, como crentes em Cristo, querendo agradar a Deus. Né? A gente até fala nas orações matinais. Só que muitas vezes no decorrer do dia não é aquilo que a gente faz. A gente acaba se desviando da nossa própria oração, que a gente mesmo fez. Então é algo assim que eu vejo lá em Moisés como um exemplo. Eu vejo, quando eu olho o texto de Gálatas falando dos frutos do Espírito, como um incentivo,
que é possível sim, e olhem para esse texto aqui de 1 Pedro como o selo, que fala assim, temos que ser dessa forma, temos que agir dessa forma. Para encerrar, tá? Só uma conclusão final. Você que já é um crente, mas está com dificuldades em lidar com seus sentimentos, sente medo, ansiedade, se irrita com tudo e com todos, deixa Jesus trabalhar no seu coração. Peça a Ele que transforme você em uma pessoa mais mansa, calma, confiante. Essa é a mensagem que eu tenho para os irmãos hoje. Que a gente possa pedir a Deus que Ele transforme o Almir. Que amanhã o Almir seja outro. Que o Almir possa evoluir espiritualmente. Para que eu não fique paralisado espiritualmente. E que eu consiga controlar esse monte de sentimentos que todo dia se afloram aqui dentro. E que muitas das vezes vão levar a gente a pecar contra Deus. Amém? Então a gente vamos, nesse momento, cantar o hino 328, tá, André? A gente vai cantar o hino 328, depois a gente ora e encerra. Vamos ficar em pé?
maldades. Mas Deus é bom e nós somos a Igreja de Cristo, o Filho de Deus. Que a gente possa entender esse hino, né? Que possamos sossegar, que possamos confiar no Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento. Queria pedir para o irmão Manuel nos elevar em oração. Depois da oração, a gente teremos um videozinho como pós-lúdio e aí estaremos encerrados. E queria pedir para o irmão Manuel que ore pelos enfermos, para todos que estão em tratamento de saúde. Temos irmãos que precisam muito da nossa oração. Pode orar aqui? Vamos orar então, irmãos. Coloque-se diante de Deus, fale para Deus quais são as suas dificuldades, as suas lutas e as suas queixas. E eu te digo que muito mais rápido que você faz uma ligação com o seu celular, a sua oração chega diante de Deus. E Ele pode te surpreender nessa manhã. Não porque eu vou orar, não. É porque Deus te ama. E Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. E vocês que nos acompanham pela internet, coloque-se diante de Deus e fale para Ele qual é a sua necessidade. Pai querido e amado, aqui estamos neste dia. E nós queremos suplicar ao Senhor as tuas bênçãos. Eu te peço, meu Deus, pelos teus filhos que estão aqui nessa manhã. O Senhor sabe quais são as lutas deles. O Senhor sabe quais são as dificuldades deles. O Senhor sabe qual é, meu Deus, as dores que eles estão sentindo. E eu te suplico em nome do Senhor Jesus, que o Senhor alcance os teus filhos nessa manhã. Que o Senhor libere a tua bênção sobre aqueles que estão acamados, sobre aqueles que estão enfermos, Pai. Aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que não puderam estar aqui, ou que moram muito longe daqui da igreja. Pai, alcança eles também nessa manhã, Pai. Alcança cada um dos teus filhos. Alcança eles neste dia, Pai. Libera a tua bênção sobre eles. Faz um milagre na vida deles, Pai. Aquelas famílias que sofrem porque os filhos estão envolvidos nas drogas. Aqueles que sofrem porque estão desempregados. Aqueles que estão com problema no lar. Aqueles lares que estão tendo algum tipo de peleja, de luta, Pai. Alcança eles nesse dia. Libera a tua bênção sobre eles, Pai. Pois oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podeis assentar. A gente vai passar um pós-lúdio no vídeo. E desejo aos irmãos uma boa semana, um bom restante de domingo. À noite, às 18h30, o irmão Manuel vai estar aqui dirigindo a palavra, que os irmãos possam estar aqui presentes. Obrigado. Morreu por mim e não hesitou.
vida eterna comprei. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna.